fica com a palavra. Tira teu olhar de sentimento, de pensamento. Lembra que tem coisa que você já está começando a viver com o que você está sentindo. Não, mas Deus está falando aqui claramente. Tem gente que está sentindo coisa, Deus está falando. Para agora. Ó, você está ouvindo essa palavra agora, você já detectou. Eu não quero isso aqui lá na frente. Eu não quero o resultado desse sentimento na minha vida. Eu não quero, então, o que é o momento? Parar, entregar para Deus. Senhor, me perdoa. Eu comecei a alimentar isso, mas o Senhor falou comigo. E eu te entrego. Eu vou crescer onde o Senhor me plantou. Eu vou sair de onde o Senhor está mandando eu sair. Eu vou ficar com a tua obra. Vou viver livramentos, cuidados e bênçãos. Com seus olhos fechados e as mãos no coração, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida. Esse tempo é agora. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. Aqui em Gênesis capítulo 12, nós temos escrito assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Primeiro Deus dá uma direção para depois Ele dar, falar e entregar as promessas. E qual a direção que Deus deu ao Abrão aqui? A primeira de todas: sai. Nós precisamos entender, agora a gente entende, daqui a pouco a gente obedece. Porque tem gente que sempre está dizendo assim, né? Não, eu queria entender, eu queria entender, eu queria entender. Entende. Mas quando entende, não faz nada com o entendimento que tem. Não toma nenhuma atitude com o entendimento que tem. E por isso perde aquele tempo de ter entendido algo. Olha, eu entendi que isso aqui não está bom para mim, eu entendi que isso aqui é necessário, eu entendi que essa situação aqui ela está sendo requerida, mas o que eu faço? O que eu estou fazendo com isso? De repente eu não estou fazendo nada. Não estou, eu estou dentro da igreja, eu estou no culto, e eu até entendo, sabe? A gente está ouvindo ali, a gente está recebendo a mensagem e acontece aquela percepção, né? Olha, isso aqui. Comigo Deus está falando isso aqui. Olha, Deus está me dando uma resposta que eu pedi para Ele. Deus está me apontando uma direção.
E eu estava buscando isso, eu estava, falando com Deus sobre isso. Amém? Recebeu? Entendeu? Obedeça. Uma das coisas que fez toda a diferença na vida do Abraão foi as vezes que Deus falou para ele, saia, e ele saiu. Porque aquilo era a melhor coisa que podia acontecer com ele. Mas será que o Abrão ele via daquele jeito? Será que para o Abrão a melhor coisa que agora pode acontecer comigo é eu sair da casa do meu pai? Será que ele pensava assim? Eu acredito que não. Sair da casa do meu pai? Do meio dos meus parentes? Sair dessa terra? Espera aí. Eu acredito, pelo que várias vezes eu já vivi, pelo que a gente ouve de muita gente, é que os pensamentos que vêm, e junto com pensamentos, sentimentos que às vezes eles se transformam e a gente nem percebe, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso sair? Uma coisa é um fato. O Abrão, se ele pensou, se ele sentiu, ele saiu. Então, assim, o que Deus falou com ele, ele obedeceu. Porque se você perguntar, para mim, na minha opinião, não é o que está escrito, mas o que eu penso acerca disso, e eu vou pensar muito por mim, eu vou pensar muito por experiências vividas direta ou indiretamente. Que ele deve ter pensado, que ele deve ter imaginado que será que essa é a melhor coisa que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo? Eu acredito que ele pensou. Mas independente disso, ele saiu. E quando ele saiu, ali ele mudou o destino dele. Então, assim, eu penso, eu sinto, sim, mas no final, o que eu estou fazendo com as direções que Deus me dá? Porque tem momentos que Deus ele fala, a gente ouve, sai. Tem momentos que é o próprio Deus que nos leva para fora. Se a gente vem aqui para Gênesis 15, 5, agora Deus não falou para ele mais. Deus levou ele para fora. Olha aqui, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Deus sabe. Eu não, mas Deus sabe o dia que eu estou em condições de sair só de ouvir. E Deus sabe o dia que eu preciso ser levado para fora. Que eu preciso ser expelido de algum lugar, porque eu não sairia. Aqui para muitos já tem uma resposta. Tem dias que você, e aqui a gente está falando da mesma pessoa. Sim ou não? O pai da fé, o homem que, sem conhecer Deus, ouviu dele, sai e ele saiu. Mas depois dele ter saído, estar já vivendo dentro do propósito, teve a vez que Deus o levou para fora. O que é mais difícil?
sair de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país, ou sair da tenda? O que é mais difícil? Estou falando literalmente. O que é mais difícil? Eu sair daqui da igreja ou eu sair do país? É tão difícil assim, gente, responder? Veja que às vezes a gente tem essa... A gente às vezes é uma contradição. Porque o Abraão saiu no ouvir Deus, digamos, do país dele. Ele saiu ali daquela região, né? Deus falou, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai. E ele saiu. Saiu da casa, saiu do meio onde moravam os parentes, saiu de ali do país, da Mesopotâmia. Ele saiu só de ouvir. Já passado um tempo, né, vive, passa pelas situações, experiências, Deus vem e ele tira, a Bíblia diz, levando-o para fora. Se eu ler a tradução antiga, está escrito, então o levou fora. Aqui Deus não fala, por quê? Porque o Abraão estava numa condição de prostração, uma condição de medo, uma condição onde ele estava tomado por pensamentos já diferentes do que Deus havia falado com ele, que Deus interveio no momento que ele vivia. Então, a gente fala sempre que Deus, ele tem múltiplas formas de agir. Ele tem muitas maneiras de agir. Ele não tem uma. Ah, não, porque Deus ele só age assim. Não. Eu só tenho em Jesus o caminho para a salvação. A única coisa que é única é o caminho para a salvação, que é Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Só tem Jesus que me leva a Deus. Mas Deus tem muitas formas. Tanto que você vê, cada pessoa chega à igreja, que é a casa de Deus, por um motivo diferente. Tem gente que chega porque o Espírito Santo falou para a pessoa vir. Tem gente que chega porque a pessoa estava em dor. Tem gente que chega por desejos e que vê em Deus a possibilidade daqueles desejos serem realizados. São vários os caminhos. Tem gente que ouviu Deus falando consigo. Ouviu mesmo, Deus, ó, vem, eu quero você em tal lugar. Tem gente que orou, Senhor, me mostra a igreja, me mostra o lugar para onde eu devo ir, eu quero mais, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero te conhecer. E de repente a pessoa se deparou lá com o culto, aqui na internet, o programa da bispa, alguém lhe enviou um link, alguém lhe enviou lá um vídeo e a pessoa, olha, gostei, me tocou, Deus falou comigo, eu quero mais. Mas tem gente, tanto pessoas que já ouviram Deus e já o ouviram, como pessoas que ainda não o ouviram, que Deus, ele move, que Deus tira a pessoa de um lugar e coloca em outro, que Deus leva a pessoa para fora de algo que ela está já tomada. Eu estou aqui, eu só penso isso, eu só vejo isso, eu só sinto isso, eu só vivo a mesma coisa. E Deus leva ela para fora. Deus fez isso com Abraão. E quando o levou para fora da tenda,
o Senhor disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Ali ele estava dizendo: quem fez isso? Quem criou cada uma? Quem as pendurou no céu? Quem colocou esse firmamento, né? O nome firmamento é de algo que é firmado, e está lá a estrela. A gente não vê o que segura, o que sustenta ela, como que ela fica no espaço, mas ela está ali. É ou não é? E Deus disse para o Abraão: conta. Ali é claro que o Abraão foi obrigado a pensar quem fez, quem criou, quem pôs elas ali, como elas estão ali. Ele está me mandando contar para eu ver a obra que ele já realizou e que para mim é incalculável, inexplicável, impraticável. Ele que está falando isso para mim está dizendo também que me dará uma descendência e que é para eu ficar com a versão dele. Porque da mesma maneira que eu não sei como que as estrelas estão lá, eu também não consigo imaginar como eu vou chegar onde Deus disse que eu vou chegar. E a Bíblia diz que o Abraão creu naquilo e aquilo foi lhe creditado como justiça. Olha que coisa. Mas antes Deus o tirou. Deus tirou ele daquele lugar que para ele já era comum, um lugar que ele tinha se prostrado emocionalmente, mentalmente, e que fisicamente ele tinha se colocado dentro, ele tinha se colocado debaixo. Então o Senhor intervém e o leva para fora, quando veio falar com ele sobre o seu futuro e o futuro da sua descendência. Então, aqui já tem para nós duas mensagens. Para uns, Deus está dizendo: sai. E você está entendendo que é para sair? Estou entendendo. Eu recebo essa palavra para mim. Eu creio. Eu acredito que Deus está me dando uma resposta. Perfeito. Acata. Obedeça essa palavra. Mas para outros, Deus está mostrando que Ele tirou você. Que Ele não, quando Ele disse, pode ser que você não entendeu, não ouviu, não creu. Independente disso, se não creu, se não entendeu, se não percebeu, se não obedeceu, Deus pode já estar te levando para fora de algum lugar. Deus pode estar te levando para fora de uma situação. Porque quando a gente não percebe essa direção, sai, Deus vem e nos leva para fora. Deus vem e nos conduz para outro lugar. Às vezes o outro lugar é sair de uma tenda. Às vezes, o outro lugar que Deus nos leva, porque às vezes Deus ele faz isso pessoalmente. O anjo do Senhor, Deus faz a pessoa ter uma situação e ela não consegue mais ficar em um lugar e ela vai para outro sem perceber que é Deus que colocou em conformismo, Deus que colocou em indignação, Deus que tirou as possibilidades, igual na Torre de Babel. Deus pegou e saiu fazendo assim com o povo? Deus fez assim? O que Deus fez? A Torre de Babel, como é que Deus fez o povo sair daquele lugar? As pessoas não se entendiam mais. Elas não mais conseguiam se comunicar. Então, como é que eu vou ficar com uma pessoa? Como é que eu vou conviver com uma pessoa que eu não entendo ela? Ela não me entende.
então eu vou para outro lugar. Ah, foi Deus. E a gente precisa ter agora o entendimento de que tem coisas que é Deus que está proporcionando, porque a palavra é essa, sai. Agora aqui, ó, quando a gente vem para Gênesis 37, às vezes Deus usa meios que não são meios, como é que eu vou dizer aqui, confortáveis. Não são meios confortáveis. Gênesis 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram, aqui já tem Deus já, ó. Essa túnica longa aqui, que o pai sentiu de fazer para o José, não para o mais velho, né? Aqui já tem Deus, já começou a gerar coisas, sentimentos. E tem gente que não sabe, agora vai saber, né? Porque agora você vai ouvir, vai entender e vai acreditar. Mas tem gente que não sabia, né? Agora vamos mudar isso. Mas quando você começa a sentir algo, ali coisas começam a mudar. Eu tenho muito cuidado com coisas que eu, às vezes, porque eu consigo discernir a diferença entre uma tentação, quer dizer, algo que está aqui, igual aconteceu com Caim. Eu tô sentindo, eu estou inclinado a sentir isso, ó, porque aconteceu tal coisa, porque eu vi tal coisa, porque eu ouvi tal coisa, porque eu recebi tal informação, porque eu recebi tal posição. Então, há uma inclinação de sentir algo. Então, por exemplo, há uma inclinação em odiar alguém. A gente não odeia, a gente é convidado a odiar. A gente não quer mal, a gente é convidado a uma sugestão a querer mal. Como amar uma pessoa. A gente não ama, a gente tem a direção para amar. Eu vou amar. Eu vou gostar. E aí eu posso abrir o meu coração para aquilo. Não, eu vou fazer isso. Então, cuidado, porque às vezes você pode pensar assim, não, eu só estou sentindo. Eu não estou fazendo nada. Mas se você não ataca um sentimento, se você não ataca uma emoção sobre algo, sobre lugar, sobre pessoas, sobre situações, aquilo já pode estar acontecendo dentro de você e daqui um tempo, e eu não posso afirmar se daqui a pouco ou se daqui a muito tempo isso vai se concretizar, vai ser concreto, visível, palpável. A gente fala muito sobre isso de rejeição. Às vezes você rejeita uma pessoa e aquela pessoa era a bênção na sua vida. Às vezes você rejeita um lugar e aquele lugar, ele é a bênção na sua vida.
ou ele poderia ser. Às vezes você rejeita uma situação. É dado a você, ou você é colocado naquilo. Porque a gente vive no meio de um monte de circunstâncias, algumas que nós não temos nenhum poder para mudar. E às vezes o próprio Deus tira de nós o poder de mudar circunstâncias. Deus te coloca abaixo de alguém, Deus coloca você numa situação que você não tem escolha. E aí alguém vai falar assim, não, mas a gente sempre tem escolha. Às vezes, naturalmente, não, né? Dentro de uma circunstância que você entrou, que você aceitou, você não tem escolha. Não é assim? Então, o Jacó ter gostado mais do José, aqui você já vê um mover de Deus. Porque ele já mandou fazer uma túnica contrariando uma situação padrão e deu para um filho que era dos mais novos. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. A gente aqui pode pensar, meu Deus, coitado, não cabe, né? A palavra coitado ela devia ser riscada. Porque ela não significa nada. A gente tem pena, tem dó e ao mesmo tempo não está fazendo nada por alguém, além de dizer que aquela pessoa ela tem uma má sorte, que ela está vivendo uma má fase, que ela tem uma situação de vida que é ruim. É ou não é? Coitado. E aí, o que eu estou fazendo pelo coitado? O que eu estou ajudando o coitado? Inclusive, nas minhas palavras, eu não estou lhe ajudando, né? Isso, coitada, coitadinho, enfim. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Tá bom, teve um sonho. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Versículo 18. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Aqui os irmãos, quando viram José chegando, eles o viram antes e tiveram condições de se organizarem para pegarem ele e aí fazerem o que nós vamos ver aqui, né? Versículo 22.
E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Aqui nós vemos Deus, de novo, igual ele fez com Abrão, tirando uma pessoa de um lugar. Tirando uma pessoa de uma situação. Você vai dizer, foi Deus? Deus permitiu tudo isso aqui. 17 anos de idade, na fase que ele estava, o queridinho do papai, que era o caso do José. Aquele que estava bem, estava por cima. Deus vem e tirou ele do lugar, tirou ele daquela terra, tirou ele da casa do pai dele. Com alguns Deus fala, sai da casa do teu pai. Sai da terra, sai do meio dos teus parentes. Outros, Deus vem e tira e coloca em outro lugar. Coloca em outro país, coloca em outra cidade, coloca em outro trabalho, coloca em outro relacionamento. Opa! Não atribua a Deus o que ele não fez também. Tem gente que saiu sem Deus ter falado. Tem gente que rompeu. Tem gente que quebrou a aliança e aí não tem Deus. Mas tem gente que estava num caminho podre. E Deus cria situações. Deus muda as circunstâncias para que aquilo seja para a bênção. O José foi tirado. Ele fala isso depois para os irmãos, né? Quando os irmãos, lá no capítulo 50, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver atribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo. Estaria eu no lugar de Deus? Coloca o próximo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Quando José lhe diz assim, estaria
eu no lugar de Deus, ele estava dizendo o seguinte: isso aqui não é Deus. Porque Deus não falou, não teve Jacó, aquela história, agora não faz o mal para os teus irmãos. Não, não. Deus já tinha trabalhado na vida dos irmãos, trazendo os irmãos de Canaã para o Egito, para que eles fossem cuidados, preservados pelo José. E o José é maduro, maduro. O José ouvindo Deus. Ele soube, ele percebeu, quem me trouxe para o Egito não foram os ismaelitas, que me compraram por 20 pratas dos meus irmãos, que fizeram mal para mim, que me prejudicaram. Quem me trouxe para o Egito foi Deus. Então, cada um de nós aqui precisa pegar essa mensagem e saber onde essa mensagem se aplica na minha vida. Se eu sou o que Deus está dizendo, sai, ou se eu sou o que Deus está tirando ou já tirou. Você vai dizer, mas o que isso muda? Isso muda quase tudo. Eu não digo que muda tudo, mas muda quase tudo. Porque quando você percebe que você está numa obra de Deus e você tira o olhar do que não foi agradável, do que não foi gostoso, do que não foi planejado. E se fosse, sabe aqueles pensamentos inúteis que a gente tem? Porque se eu tivesse planejado, teria sido assim, porque teria acontecido de tal maneira, eu teria tido tempo para isso, porque tal coisa teria acontecido. Não. Não olha para o que você não fez, olha para a graça. Olha como o Senhor tem sustentado até aqui. Como Ele tem cuidado. Como Ele tem abençoado. Como Ele tem te mostrado, porque tem coisas que a gente não veria se estivesse em outro lugar. Para mim, a primeira coisa que você vê Deus é literalmente a visão. A primeira coisa que você vê Deus é a visão. Redundou? Mas é verdade. Porque tem coisas que você agora olha e vê. E agora não é literalmente, eu estou falando espiritualmente. Você tem uma amplitude depois de ter saído de um lugar, depois de ter saído de um relacionamento, depois de ter saído de perto de algumas pessoas, depois de ter saído de uma situação, porque dentro da situação você não via. Quantas pessoas que enquanto elas estavam em uma situação, elas até tinham delas próprias uma imagem equivocada, distorcida e geralmente superlativa, né? Não, eu sou isso tudo. Não é. Alguns, inclusive, tinham uma imagem ao contrário, eu sou só isso. E depois que você sai, você vê, não. Olha, eu era mais do que eu imaginava, eu era maior do que eu pensava. Era mais do que eu percebia. E por que é importante a gente entender? Absorver essa palavra. Porque Deus está dizendo, e é claro que com as duas situações, tanto de quem Deus está falando saia, como principalmente com os exemplos aqui que eu te mostrei, de quem Deus levou para fora, de quem Deus permitiu ser ali, arrancado. Porque o Abrão saiu ouvindo. Depois o Abrão foi levado para fora. Já o José foi arrancado e levado para o Egito. E todos aqui teve o agir de Deus, a voz de Deus, ou a permissão de Deus. Todos. Óbvio que a gente não quer a experiência
de migração do José. Mas, às vezes, é a única forma que há disso acontecer. E se você está vivendo algo como José, olha para Deus e saiba, se Deus permitiu essa mudança drástica, se Deus permitiu, e assim, não se prenda a lugar, tá? Ah, mas eu não mudei de lugar. Não, tem gente que é lugar, tem gente que é a companhia de pessoas. De repente você estava com pessoas que você tinha você tinha um conforto, né? Você tinha uma afinidade, você era afinado com elas, lidava com elas, elas não te desafiavam, você gostava delas, e de repente teu contexto muda, teu contexto familiar muda, teu contexto profissional muda, teu contexto espiritual muda. Essa é uma palavra importantíssima, eu diria necessária, para pessoas, às vezes, que estão numa igreja que o pastor é trocado e a pessoa, ela tinha aquele carinho que é compreensível, é natural, não tem nada de carnal nisso, é natural, a gente se apega a pessoas, a gente tem uma afinidade com pessoas diferentes de outras. A gente se identifica com a maneira de outras pessoas, com a personalidade de outras pessoas, com o jeito de ser de outras pessoas. Isso é natural. Mas quando Deus faz uma mudança, Deus transforma essa circunstância, Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe. E às vezes a gente não recebe bem. Né? Eu vivi muitas vezes isso, de ter troca de igreja, troca de pastor, e aí você vai naquela igreja onde está aquele pastor novo, quantas vezes que pessoas vieram reclamar comigo, porque eu acompanhava depois, né, aquela mudança geralmente passava nas igrejas depois. Eu lembro ainda de uma senhora, uma senhorinha, né, inclusive pode ser que ela esteja assistindo aqui agora, porque eu lembro que a última vez ainda que eu fui nesta igreja específica, não na última troca que teve, que a última troca dessa igreja já não estava mais nem no Brasil, mas eu lembro que eu estava na igreja, estava colocando algumas coisas ali na van da igreja com outros obreiros, e ela veio chorando, e ela falou assim, por que de novo o senhor tirou o pastor daqui? O senhor quer me causar uma tristeza mesmo? Eu falei, não é isso não, mas a senhora vai entender, né? É difícil, aquela senhorinha, aquela coisa, chorando e tal. Né? Eu gosto do seu culto, eu assisto seu culto cedo, viu? Mas o que o senhor faz comigo, às vezes, eu falei, não é por aí. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. Falei, ainda que eu tentasse explicar para a senhora, eu não conseguiria. Mas a senhora, como das outras vezes, não deu certo? Ela disse sim. Falei, dessa vez vai dar também. Fique em paz. Confia que a senhora vai ver Deus agindo. Deus vai, daqui a pouco a senhora vai ficar mais feliz que a senhora estava 2 dias atrás. Deus sabe o que Ele faz. Fique em paz, confia, né? Enfim, não tem o que falar. Né? Não tem. Tem motivos, inclusive, que às vezes a gente até tem motivos. Tem trocas, por exemplo, que tem algumas motivações. Tem outras que é o tempo de Deus. Estou falando de uma igreja. Tem igreja que chegou o tempo daquele líder ele ir para outro lugar, porque Deus tem informações que às vezes nem a bispa tem. Deus simplesmente faz assim, pronto. Haja dessa forma. Tenha essa direção. Amém. E quantas vezes, né, que tem gente que ficou triste, igual essa senhora, ficou sentido, mas aquilo, inclusive, tinha aquela pessoa como parte daquele processo. Às vezes a gente precisa lidar, trabalhar com pessoas que você não tem nenhuma afinidade e nenhuma afinação. Porque aquilo vai tirar de você coisas que aquelas outras não tiravam mais, não despertavam mais. Tem lugares que a gente está acomodado.
que a gente se conformou, porque está tudo, né? Já está tudo, sabe? Ou está tudo à mão, ou eu já sei de tudo, eu conheço tudo, eu domino tudo, eu já tenho tudo ali, né? Bem agradável, de uma forma bem tranquila. E Deus vai lá e, opa, você tem mais para dar e eu vou tirar mais de você. Não quero você aí, ó, acomodado, parado. A primeira coisa que parou na tua vida foi tua mente. De buscar mais, de querer mais, de ver mais condições, ver mais possibilidades, ver mais campo para ser explorado. Então agora eu vou te colocar onde você vai ser obrigado a ver. Você vai aprender algo novo, você vai se desenvolver de uma maneira que não se desenvolveu. Então, se Deus está dizendo, sai, obedeça. Ah, mas me deu medo. É normal o medo. Mas você está ouvindo a palavra e a palavra, ela gera fé. E quando você vai pela fé, o medo, ele fica para trás. E a fé prevalece para que você haja e receba de Deus o que Ele tem com você. Se você está na fase que você ouvindo essa mensagem, você percebe, Deus não está me tirando, Deus já me tirou. Deus já me tirou. Eu já estou no Egito. Eu não viria para o Egito. Até porque o Jacó morava na terra que Deus tinha prometido. Que sentido faria sair daquela terra, que era a terra prometida aos descendentes de Abraão? E Jacó era um descendente de Abraão, e José era um descendente de Abraão. Ele não sairia. Tem coisas, tem decisões que nós não tomaríamos. Então, para o propósito, para o que Deus tem conosco, Ele toma a decisão e faz. Ele toma a decisão e coloca. E Deus, se Ele aponta, Ele paga a conta. Se Ele mostra, Ele te dá o caminho para chegar até lá. Se Ele te coloca, Ele vai te sustentar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. José não podia ter morrido? Podia ou não podia? Com tanta coisa, tanto perigo, acusação de violência sexual. Ele não morreu. Deus guardou, protegeu, e onde José passava, que é o que eu falei no meio dessa palavra. Como é que eu sei que é Deus? Você vai ver favor na sua vida. Você vai perceber que Deus está trabalhando os detalhes. E não veja favor como facilidade. Ah, é fácil. Não foi fácil. Não é fácil. Mas tem proteção, tem cuidado. Você tem graça para ir, para chegar. Uma visão muito interessante, né? Ontem ainda, a Júlia me contava o testemunho da moça que veio pedir unção. Ela comprou um carro, ela mora aqui nos Estados Unidos, e ela comprou um carro aqui no estado da Flórida, e ela levou o carro dirigindo para o estado de Arkansas. Isso aqui, e eram duas meninas, moças. Na verdade, era uma que a amiga dela, generosa, né? Muito solícita, veio ajudá-la naquela missão de levar um carro da Flórida para o Arkansas. O cálculo natural era de 18 horas de, assim, confortáveis, né? Uma confortável viagem. Imagina que gostoso você dirigir 18 horas. Mas, na verdade, a viagem teve 24 horas de viagem. Foi isso, né?
24 horas. E quando eu digo 24 horas, é o tempo que se passou no carro, tá? Não é o tempo que ficou fora. Não está contando aí hotel, nessas coisas. Estou falando no carro. Eu falo, nossa, aumentou 6 horas. E ela mandou mensagem agradecendo, ó, queria agradecer pela unção. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, olha que visão madura. É uma moça nova. Quantos anos ela tem? 25. Nossa, eu pensei que tinha menos. Aí a moça ela falou assim, ó, queria agradecer muito pela unção, porque ela teve o cuidado de comprar o carro aqui, né? Foi Deus mesmo que abençoou ela. Deus já deu livramento para ela desde o começo, porque ela comprou um carro lá do Arkansas aqui sem ver o carro. E eu falo assim, ela deve ter visto foto, vídeo, mas para quem acha que não existe golpe aqui disso, olha, eu já vi uns 3. Já vi. Eu tá vivendo, de gente que está comprando, tá vivendo. Isso aqui tem, não é pouco. De alguém te mandar foto, vídeo de um carro, e quando você chegar, ou não existir o carro, de às vezes você, igual esses dias alguém viajou para comprar um carro que a pessoa anunciou, tá lá, mandou, tem vídeo, pode vir que eu estou te esperando aqui. Quando a pessoa chega, não existe o carro, você perde tempo, perde combustível e tal. Ou do carro não ser aquilo que foi falado para você que era. E ela saiu de um estado, né? Quer dizer, pegou o avião, desceu, veio. Agora, aqui ela viu um carro, gostou do carro, pegou o carro e tal. Você vai dizer, se não tivesse gostado, não tinha vindo, mas teria perdido, né? Passagem, tempo, viagem, enfim. Veio, pegou o carro bacana. Isso era 11h30 da noite, ó, não vou viajar sem a unção. E aí a diferença que a gente vê de você priorizar Deus. Né? Não, eu quero Deus nas minhas coisas, eu quero a bênção de Deus nas minhas coisas. Então ela falou no dia que ela orou, que ela pediu para Deus colocar um brasileiro no caminho dela, Deus colocou um brasileiro, preparou o carro, a maneira que ela vai pagar o carro, né? Tudo Deus abençoou. E ela falou, ó, eu sei que o horário, né, tal, eu posso passar aí para um dia, gente? Claro, mas depois, desculpa. Eu falei, não, mas se tivesse vindo de madrugada, a gente ungia. Eu falei, agora tem igreja aqui, a igreja é para isso. Né? Claro, inclusive você que estiver em outro estado aqui, às vezes, porque às vezes a gente queria passar na igreja, quer uma unção e tal, mas o horário é tarde. É mais fácil a gente que está aqui chegar até a igreja do que quem está em outro estado. Então, isso não é um problema. Como não é no Brasil, né? O problema é quando não tem a igreja. Agora tem. Então, isso aqui eu falo para quem estiver na igreja virtual aí, que às vezes você está viajando num lugar, você fala, eu queria ir até a igreja. Mas eu sei que o horário que eu vou passar a igreja não vai estar aberta. Por exemplo, ontem à noite. Quinta à noite não tem culto, mas veio gente ontem. O pessoal entra, né? Entra. Vamos ler a Bíblia na igreja, vamos orar na igreja. E as crianças vão para o brinquedo da igreja, porque é isso aqui. Igreja não é só um lugar de culto, mas igreja é lugar de adoração. Você pode vir para a igreja num momento que não tem culto, porque você gosta de ler a Bíblia aqui, porque você quer passar um tempo orando no altar, você quer passar um tempo você adorando a Deus, você meditando, você quer ficar aqui só. Mas se eu quiser, eu posso? Não, você deve. Você já teve isso. Às vezes você está viajando, pessoal que não é de estado onde tem igreja, mas o tempo que ia passar, o horário que ia passar, a igreja não ia estar num culto. Não, liga antes. Por isso que passa no programa o endereço, né? O telefone de cada igreja. Você pode ligar, falar com o pastor, você pode... eu vou estar em tal horário. Por exemplo, o horário que ela chegou, a igreja já não estava mais aberta, né?
Porque tirando a casa firme, a gente não fica 24 horas aberto, mas a gente está 24 horas aqui na igreja. Então, ela veio bem tarde. Ah, desculpa, falei, não, tá certo. E outras vezes faça assim. E aí o que ela agradeceu? Ela falou, olha, muito obrigado pela unção, agradeço pela unção. E falou mais coisas agora que eu não lembro. Falou, porque no caminho furou o pneu, a gente teve situações, a gente pegou tornado. Falou, mas eu agradeço porque eu cheguei viva, cheguei bem, cheguei no meu lugar, cumpri com a minha missão. Tem gente que pensaria assim, a unção não funcionou, porque o carro furou o pneu. Realmente a gente não faz essa oração, Senhor, não deixa nenhum pneu furar. Tem gente que assim, a pessoa recebe a unção, vem alguém, encosta no carro da pessoa, essa unção não funcionou, não. Ela viu o livramento que ela teve, a conclusão da viagem, que ela viu a dificuldade que foi a viagem, que foi o trajeto, pegou no meio do caminho aí um tornado, mas cheguei, estou viva, o carro está tudo certo, o pneu foi consertado. Ela acredita a unção ter chegado ao fim, ter dado certo, os socorros terem acontecido. Os livramentos. Então, olha que visão. A pessoa vê Deus em tudo. Por quê? Porque antes ela já quis Deus em tudo. E no que coube a ela, ela deu condições a Deus de estar com ela. Que é o que nós temos que fazer. Você está de saída? Dê ouvidos a Deus. Você já saiu? Veja Deus nas coisas. Veja o favor. Não veja facilidade, não, porque às vezes você está procurando facilidade. Você está querendo ver Deus com facilidades. Não, Senhor, mas cadê isso? Deus não te dá facilidade. Deus dá o que você precisa para crescer, para desenvolver. Deus força a tua mente para ela pensar grande, para ela ser dilatada, para você ver o que não via e então fazer o que não fazia. Entregar para Deus o que não entregava, para que Ele também possa agora entregar a você o que Ele já tinha prometido, mas ainda não tinha entregado. Abraão ouviu, sai e saiu. Depois Abraão foi levado para fora. Então pôde contemplar o céu, contar as estrelas e aquilo expandir a mente dele. E para alguns Deus está levando você para essa expansão. Deus está dizendo, eu quero que você pense grande, eu não quero que você pense no Eliezer, eu não quero que você pense no teu servo. Eu nunca falei sobre servo com você, eu falei sobre filho, e um filho gerado por você mesmo será a tua descendência. A Bíblia diz que ele creu. Quando ele levantou o olhar, porque agora ele não tinha sobre ele o couro de uma tenda, mas ele tinha sobre ele o céu que Deus havia mandado ele olhar. Tem gente que Deus te levou e Deus está dizendo, olha, veja, contempla, cresça, expanda, dilate. Eu estou proporcionando crescimento interno primeiro. Você não tem condição agora de ter um filho, você precisa ter um filho aqui primeiro. Você precisa se ver o pai que você ainda não se vê. Você precisa ver a possibilidade em mim que você ainda não vê. Abraão creu e aquilo lhe foi creditado como justiça. Ou você pode ser o José, que contrariado está no Egito. E Deus tem com você uma missão poderosa, esplêndida no Egito. A missão de preservar o remanescente, a missão de governo, a missão de cabeça, de ser capitão, igual aconteceu com Jefté, que também foi levado com honra, com glória. José foi levado com problema, com dor. Mas se é Deus que está me levando, deixa Deus agir. Creia no agir de Deus.
fica com a palavra. Tira teu olhar de sentimento, de pensamento. Lembra que tem coisa que você já está começando a viver com o que você está sentindo. Não, mas Deus está falando aqui claramente. Tem gente que está sentindo coisa, Deus está falando. Para agora. Ó, você está ouvindo essa palavra agora, você já detectou. Eu não quero isso aqui lá na frente. Eu não quero o resultado desse sentimento na minha vida. Eu não quero o resultado desse sentimento na minha casa. Eu não quero o resultado desse sentimento que eu sei que não é bom, que não está certo na minha família, nos meus descendentes. Eu não quero viver o que eu estou desejando que alguém viva. Profissionalmente, fisicamente, materialmente. Eu não quero. Então, o que é o momento? Parar, entregar para Deus. Senhor, me perdoa. Eu comecei a alimentar isso, mas o Senhor falou comigo. E eu te entrego. Não, eu quebro agora palavras, sentimentos, afirmações, e eu vou deixar o teu Espírito me conduzir. Eu vou crescer onde o Senhor me plantou. Eu vou sair de onde o Senhor está mandando eu sair. Eu vou ficar com a tua obra, vou viver livramentos, cuidados e bênçãos. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos dar a Deus o que Ele quer de nós. E é bom para nós, não é bom para Ele. O que Deus quer de mim é bom para mim, não é bom para Deus. Quem ganha com isso sou eu. Quando eu creio e obedeço. E essa é uma palavra para nos levar a alinhamentos que alguns, por sentimentos, ainda não tinham. Ainda não haviam vivido. Por sentimentos. Pessoa, não, porque isso, sabe, esses porquês, por que, Senhor, por que eu, por que comigo, por que eu que saí, por que eu que perdi, às vezes não é perda. É processo de ganho, não vou dizer que foi ganho, que até agora você não ganhou nada, mas é o processo de ganho, o processo de conquista. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Pai, por mais uma vez o Senhor falar com cada um de nós. O Senhor nos dar direção, o Senhor nos consolar, o Senhor, meu Deus, abrir os nossos olhos para aquilo que eles não estavam abertos ainda, que eles não estavam atentos, não estavam vendo. Quantas coisas que nós não víamos, não percebíamos. Não, meu Pai, não detectávamos. E eu peço agora que o Senhor mostre para quem o Senhor está falando, sai. Para quem, meu Deus, cuidadosa e carinhosamente o Senhor está levando para fora de um lugar, para fora de um entendimento, para fora de uma cabeça, para fora, meu Deus, de uma mentalidade. E quem, meu Deus, o Senhor já tirou. Não de forma agradável, confortável, mas tirou para um propósito tão grande, tão grande, tão grande, que se não fosse o Senhor, ninguém faria isso por conta própria, ninguém faria e chegaria aonde o Senhor pode nos levar. Eu creio, meu Deus, e eu oro para que haja tanto o entendimento, a compreensão certa, livre dos sentimentos, das emoções, dos apegos emocionais, materiais, como também eu oro para que essa palavra gere fé nessa pessoa.
para que até onde ela já chegou, ainda que tenha sido no entendimento, que ela não pare, que ela continue, que ela conte com a ajuda do Senhor, que ela receba a ajuda do Senhor, que ela tenha, meu Deus, a força, o apoio do Senhor para agir, para fazer, para se manter, que ela não se mantenha, meu Pai, apoiada em alguém, no homem. O Senhor tem tirado pilares humanos, o Senhor tem tirado pilares materiais para que o nosso apoio, a nossa força, a nossa sustentação seja o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos sustente. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, meu Pai, nos conduza, e eu oro para que haja fé e maturidade, para que cada um seja conduzido pelo Senhor. Que cada um veja nas mudanças, nas alterações, nas transformações, nas tiradas, meu Deus, de coisas, lugares, pessoas e situações que até então eram-nos seguranças, confortos, coisas, pessoas a quem, meu Pai, nos apegávamos, e o Senhor vem, tira, remove. Que isso seja visto como agir do Senhor, para crescimento, para avanço, para progresso, para maturidade, para dilatação de mentalidades, para construção, meu Deus, de caráteres. Eu peço que a tua unção seja derramada. Que a visão seja, meu Deus, do teu favor, dos livramentos, das conquistas e das bênçãos. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Abençoa cada um que recebe essa palavra. Não apenas aqueles que as escutam, mas aqueles que a recebem, que creem, meu Deus, que diz eu creio, eu recebo. E que a obra que o Senhor começou quando me disse para sair e eu saí, que a obra que o Senhor começou quando me tirou, que a obra que o Senhor começou quando me arrancou de tal situação, de tal lugar, que ela continue. Que o Senhor continue a obra, que eu continue crescendo e que a tua mão esteja comigo. Que a cada um, meu Deus, que assim crê, que viva dessa forma. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que o Senhor eleve, que o Senhor promova, que o Senhor, meu Pai, estabeleça. É o que eu creio e eu declaro bênção, eu declaro teu cuidado, eu declaro a proteção do Senhor, eu declaro maturidade, eu declaro a dilatação da mentalidade de cada um que ouve essa palavra. Que o Senhor esteja conosco e que nos abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.